Olá, eu sou a Mariana Matos e hoje nós vamos falar sobre depressão e espiritualidade. Será que esses dois podem andar juntos? Será que a espiritualidade pode auxiliar a depressão? Enfim, são várias questões e vamos agora debater sobre isso. É um assunto um pouco polêmico, eu não tô aqui dizendo que a depressão pode ser curada com espiritualidade. Então, assim, se você já assiste meu canal, você já viu eu dizendo que a ajuda específica é muito importante. Porém, a espiritualidade, ela pode sim ser um grande auxílio nessas doenças psíquicas e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco mais. Te peço licença para falar sobre a espiritualidade caso você seja ateu e depressivo ou não acredite muito em Deus, mas faça um convite para que você escute o que eu vou falar com base no que eu vivo, presencio e observo e se abra um pouco até para você contestar esses dizeres que eu vou agora dizer. A gente vive num mundo em que existem diversos deuses e egrégoras espirituais trabalhando pelo nosso desenvolvimento. Aceitar e se relacionar com isso vai do nosso livre-arbítrio, que é de comum a todos. E não é à toa que existem símbolos e vertentes que usufruam da mesma questão, da mesma mensagem, só que com outros elementos, outros representantes no lugar. E a gente devia entender também que tudo isso, todas essas pessoas, na verdade, na hora que elas estão ali orando para seu Deus, elas estão vibrando um único sentimento que é o amor. E nesse caso, o amor em expansão, o amor em coletivo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente está depressivo e a gente não tem o que fazer por nós, quiçá pela humanidade. Então, o que a gente pode fazer nessas horas, basicamente, é se abrir ao fluxo do que estamos podendo receber, do que já estão fazendo por nós sem que a gente esteja a ver. Nesse caso, por isso que os religiosos eles vão muito nas pessoas que estão em situações vulneráveis, às vezes moradores de rua ou dependentes químicos, porque são pessoas que nem sempre estão buscando ajuda, mas que teoricamente precisam, né, seria bom para a saúde delas, um apoio externo. Muita gente acha que não acontece nada quando alguém que não está aberto a receber ajuda se envolve nesses meios espirituais e vai a alguma oração ou recebe algum rezo. A gente tende a acreditar pela racionalidade que certos efeitos não vão acontecer. Muito porque a gente já acha que algumas coisas são efeito placebo, são da mente, são ilusórios. Muito quando se fala do espiritual, muita gente acha que é tudo imaginação. E também porque a gente entende que uma pessoa só recebe ajuda quando ela se permite ser ajudada. Isso é verdade, não adianta forçar ninguém a se curar ou buscar melhores caminhos para si. Acontece que existe o invisível e existem os trabalhos que estão acontecendo nele e que não vão do nosso controle nem da nossa percepção imediata. Eles estão para além, eles são famosos mudanças sutis ou energias sutis, são coisas muito difíceis de detectar a olho nu ou perceber pela racionalidade humana. É justamente a longo prazo ou quando você percebe um padrão de repetição naquela vertente do bem que você começa a ver os benefícios que a longo prazo começam a aparecer. E eu falo isso muito num testemunho pessoal, assim, eu já me considerei ateia, eu já considerei que eu não tinha fé, e hoje em dia a minha fé é o meu trabalho, é o que me guia, é tudo pra mim. Então é muito louco pra mim pensar como que eu me permiti ser atingida sem que eu fizesse algo por isso, muito menos racionalmente. Eu lembro que eu tive algumas amigas, eu tive alguns convites, até mesmo da família. Não tô falando naquele caso em que forçam a gente a buscar ajuda espiritual. Eu ia mais ou menos por livre e espontânea vontade, mas sem muito acreditar, achando aquilo ali mais como um passatempo legal e tal, uma energia boa, beleza. No máximo que eu acreditava era energia. E eu não conseguia associar isso ao divino. Mas aos poucos eu percebi que o fato daquelas pessoas estarem dando amor e estarem dispostas a se doar em oração, vibração e tempo, sobretudo, né, que tempo é dinheiro hoje em dia, isso já era muito forte pra mim. Sabia que tinham pessoas que se importavam. E aí nessas horas a gente tem que botar um véu pra hipocrisia e pra tudo que às vezes nesses centros religiosos também acontece, porque estamos falando de humanos convivendo ali, tendo funções diferentes. Então existem algumas partes sombrias que vêm à tona. Mas o principal ali, o que move todo mundo a estar ali, é o amor a Deus, que na verdade deveria ser o amor ao próximo. E que, na verdade, não deveria ser. Ele é isso, né? Seja lá, seja Jesus, todo mundo ensinou isso pra gente, de que aqui na Terra a gente veio pra amar uns aos outros e que nós somos muito mais fortes quando isso acontece. E é por isso que eu falo sobre a depressão e a espiritualidade nesse caso. Porque a depressão nos deixa aparentemente fracos. Nós mesmos nos sentimos fracos. E a espiritualidade ela vem para fortificar. Só que como acreditar em algo tão puro e elevado e espiritualizado se a gente não está nem conseguindo acreditar em nós mesmos, né? No que parte da gente?
É muito complexo você chegar para uma pessoa que está completamente na escuridão e falar para ela, olha, minha querida, vai fazer yoga, vai rezar, se aproxima de pessoas de alta vibração. Essa pessoa, primeiro que ela não se identifica com isso naquele momento, e segundo que muitas vezes essas pessoas também vão julgá-las por ela não estar inserida ali. Enfim, isso já é um outro problema, né, da contemporaneidade. Mas, se a gente conseguir fazer essa pessoa sentir o amor que a gente teoricamente está a emanar através da espiritualidade, ela talvez consiga se beneficiar bastante dessa energia. E também, aos poucos, ela pode sentir a vontade de estar entre a gente. Porque eu às vezes penso que hoje em dia ateus podem ser mais espiritualizados do que religiosos. E eu acho que eu nem preciso explicar muito por causa disso, porque muitas das religiões desviaram a mensagem principal, que é o amor, para coisas do ego e para, enfim, outras. Fugiu a palavra, eu acho que cabe o silêncio, no caso. Mas, nesse caso, com todo o respeito à galera também ateu, mas nesse caso, se a gente entender que, independente de você ser religioso ou não, você é um ser humano, formado pelo amor, que você entendeu a mensagem da sua humanidade sobre amar ao próximo como a ti mesmo, você seguindo Cristo ou não, eu acho que isso vai gerar um impacto na saúde mental muito grande. E falando nas sincronias da vida, hoje mesmo, quando eu estava vindo gravar o vídeo, eu recebi no metrô a notícia não muito feliz de que o nosso país, Brasil, é o país atualmente mais depressivo e com transtorno de ansiedade na humanidade. Isso é bastante sério e pouco falado, né? A gente já sabe das taxas de suicídio, das outras diversas questões tristes que acontecem não só no Brasil, mas no mundo no geral. E o fato da gente estar cada vez mais frio e cada vez mais depressivo me assusta muito. E eu percebo que a humanidade também, por mais que tenha rolando um boom do autoconhecimento e da espiritualidade, esoterismo, eu acho que ainda está muito preso no eu, ainda está muito preso no signo solar, do meu eu sou, de quem eu sou, como eu vou fazer. E a gente não está entendendo que o nosso maior poder espiritual é de emanar e curar, de certa forma, as coisas à nossa volta, é de emanar amor, é de emanar sentimentos de boas vibrações. A gente fica muito preso no espiritual num sentido de se aperfeiçoar também, mas também de entender as histórias e o que aconteceu, e esquece a verdadeira mensagem que foi dita por diversos messias de que nós devemos nos ajudar e nos enxergar. Não só nos enxergar no outro, mas também detectar o outro e as demandas dessa pessoa. Eu acho muito louco a gente ter um país com tantos índices tristes sobre a saúde mental e a gente pouco falar e pouco ter saúde pública e pouco ter, sei lá, encontros coletivos falando sobre isso. Eu percebo muitas pessoas brigando no meio espiritual e não percebendo que elas têm um poder de cura muito grande a fornecer para a humanidade. E é por isso que eu faço esse convite para você, pessoa que tem depressão, ou você, pessoa que é muito espiritualizada, ou você, que é os dois, no meu caso, né? É você pegar a sua tristeza e permitir se abrir. Se permitir se abrir mesmo, para você receber essa egrégora que acontece em torno da gente. Por vezes a gente não vai ter força nem sequer para fazer uma oração, mas tem pessoas fazendo por nós. Existe hoje em dia também um aplicativo que você medita com as pessoas e ele diz quantas pessoas estavam meditando naquele momento com você. Geralmente quando eu vejo é em torno de 5.000 pessoas. Então você imagina 5.000 pessoas emanando comigo amor naquele momento. É bastante forte, a gente só precisa se abrir para receber. Você pode se abrir numa meditação em que você senta na sua cama, fecha os olhos e imagina todo mundo rezando no universo nesse momento e abre seu coração para receber esse calor e, enfim, essa oração. Pode parecer meio papo de maluco, pode parecer que não vai mudar nada na sua vida, mas eu tenho certeza que só o fato de você confiar no amor invisível, confiar na capacidade humana de expandir esse sentimento, já vai te dar um conforto muito acolhedor para quando a gente está nesse momento de depressão e tristeza. A gente tem que entender que nem sempre a gente vai conseguir acabar com esse momento de imediato. Mas se a gente buscar maneiras, através do nosso ser, sem que a gente precise estar em algum outro lugar, estando onde estamos, e a gente achar essa maneira de se conectar com a abundância amorosa do cosmos, eu tenho certeza mesmo que pelo menos alguns porcentos significativos vão elevar no seu bem-estar. Então, eu deixo aqui no final do vídeo esse convite para você pensar agora mesmo em quem está orando e emanando amor para a humanidade. E você, se você sentir, emane também junto com essas pessoas, porque é sempre mais e está sempre no fluxo constante da vida. Tá bom? Um beijo e a gente se vê por aí.